Oi, bom dia. Passando por aqui para dar continuidade nos comentários ao livro Orientação da Criança. Esse é o vídeo parte 8. A autora, ela menciona o quão difícil é, que não é fácil a gente ensinar e educar os filhos com sabedoria. Mas que é possível se a gente pedir essa sabedoria para Deus, né? Tudo que nós pedimos em oração, se for da vontade de Deus, Ele nos dá. Temos que pedir com muita fé. E assim a gente pode superar, né, os obstáculos da educação dos filhos. O que tem acontecido? Por isso que esse livro ela escreveu há muitos anos atrás, mas ele é muito atualizado. Ela fala que antigamente os filhos eles respeitavam a autoridade dos pais. Eles eram obedientes, reverentes, mas que hoje as coisas estão um pouco invertidas. Os pais que estão se sujeitando à vontade dos filhos por conta de um amor desenfreado e pervertido, na verdade, porque corrigir dos filhos, dar limites é a maior demonstração de amor que a gente pode fazer por eles. Mas muitos pais têm medo de, eu não vou corrigir, eu vou fazer o que ele quer, deixa a criança, com medo de que essa criança, se não for feita a vontade dela, não vai nos amar de volta o tanto quanto a gente ama. E isso é um erro da nossa parte, né? Então, a gente tem que corrigir, porque isso é algo necessário e a criança ela precisa desses limites e dessas correções para que ela se torne, que ela se molde num formato de um bom adulto, de um bom cidadão para a sociedade futuramente. Tenho pedido isso muito para Deus, né? Sabedoria e principalmente, gente, paciência. Vou contar aqui para vocês, né? A escritora Ellen White, ela diz que ao corrigir os filhos, nós não devemos aumentar o nosso tom de voz. E pasmem, acabei de sair de casa para vir para o trabalho, tive que voltar no meio do caminho porque eu venho caminhando, né? Ouvi uma discussão entre os meus filhos por conta de quem lavaria e quem secaria a louça. Um escândalo. Então eu voltei para perguntar se eles não tinham vergonha de falar tão alto para toda a vizinhança escutar, né? E nisso, quem acabou alterando a voz fui eu, né? Então, socorro, eu tô perdida, né? Eu acabei de descobrir que eu preciso me moldar também, porque eu também tô agindo errado, não tô fazendo conforme agrada a Deus, né? Que a autora ela fala que às vezes os nossos filhos eles são muito teimosos e aí a gente fala com eles com ira, fica bravo na hora de corrigir essa teimosia, mas que a gente se esquece do quanto nós somos tão teimosos, porque a lei de Deus ela está aqui para que pais e filhos se sujeitem, então nós também precisamos nos corrigir. Às vezes nós não fomos ensinados na nossa infância a ter autocontrole, domínio próprio, mas sempre há tempo para aprender. E como eu ganhei esse puxão de orelha aqui, né? Essa é algo que eu quero colocar em prática. Eu quero ter mais domínio próprio, mais controle emocional, para não alterar o meu tom de voz, para não gritar, para não agir com ira. E isso não é uma coisa que talvez todo mundo consiga por vontade própria, né? Alguns têm mais facilidade do que outras pessoas de aprender a ter domínio próprio, mas no meu caso, que eu também sou impulsiva, eu também sou difícil, né? E o meu filho, olha, tem quase o mesmo gênio que o meu, né? E então eu vejo que eu também, enquanto eu modelo ele, eu também preciso me corrigir. Porque se eu não me corrigir, como é que eu vou corrigir os meus filhos, né? Então, essa dica ela foi muito boa, né? A autora ela fala assim, que devemos falar de forma bondosa e paciente, lembrando de como somos teimosos e como desejamos ser tratados pelo nosso Pai Celestial, né? Então, ela dá uma dica muito boa.
elogie a criança quando a criança faz um acerto. Fez uma tarefa caprichada? Elogia, porque esse elogio vai servir de combustível para que ela queira acertar mais vezes, né? Então, são algumas trocas que a gente tem que fazer. Às vezes, trabalhar nessa dinâmica do elogio pode nos ajudar a conduzi-los melhor. E uma outra dica muito importante é que se a criança fez algo grave, antes de ir lá chamar atenção, brigar, discutir com ela sobre esse assunto, a autora menciona que primeiro a gente tem que buscar a nossa espiritualidade. Então, ora a Deus, peça a Deus calma, sabedoria. Se foi algo que nos deixou muito nervoso, é para esperar um pouco antes de ter essa conversa com a criança, para que a gente possa se acalmar, para que a criança também possa ficar mais calma, porque se ela estiver nervosa, às vezes essa correção não vai atingir o coraçãozinho dela positivamente o quanto atingiria se ela tivesse calma e tranquila, né? Então, essas são as dicas de hoje. Percebi que eu tenho muito que aprender e espero que, né, essa leitura de hoje ela tenha servido para vocês também como uma reflexão. Um abraço, eu vou tentar, né, voltar amanhã, já fazia um tempinho que eu não vim aqui, com a parte 9. Até mais, um abraço.